Olá, boa tarde, professores e professoras que ensinam matemática no segundo ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Elisângela Santos e hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês a habilidade 12 de matemática do segundo ano do ensino fundamental. O que essa habilidade fala para nós? Ela fala aqui, ó, identificar e registrar em linguagem verbal ou não verbal a localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência e indicar as mudanças de direção e sentido. Então, nesta habilidade, os alunos vão ter a noção de para cima, para baixo, direita, esquerda, essas coisas para estar fazendo a localização e os deslocamentos de pessoas. Visando essa habilidade, eu trouxe uma situação, problema como sugestão para a gente estar desenvolvendo essa habilidade em sala de aula. Qual seria essa situação, problema? Vamos ver então. Olha lá. Siga os códigos e responda qual o caminho que Pedro usou para chegar até o seu skate. E quais são os códigos que os alunos têm ali? Então, ele tem a seta para a direita, para cima, para baixo e para a esquerda. Analisando aqui o percurso realizado por Pedro, o que nós temos ali? Como que o Pedro fez para chegar até o seu skate? Olhando aqui os quadradinhos, usando a malha quadriculada aqui, né, como unidade de, vamos dizer assim, pode ser unidade de medida, então cada quadradinho significa uma determinada espaço. Então ele andou 1, 2, para onde? Para a direita. E depois ele subiu uma casa para cima. Então, essa é a atividade que os alunos têm que estar observando. Então, nessa questão, ele tinha que marcar qual era a alternativa correta. E então, tem ali, ó, 3 para a direita, 2 para baixo, né? E analisando lá na figura como nós vimos, começava então com o número 2, 2 casinhas. Essa é a percepção que o aluno tem que ter então. Se ele andou 2 quadradinhos, então ele andou 2 casas para a direita, depois uma para cima, 5 para a direita e assim por diante. Então essa é uma questão de alternativas. Explorando ainda essa habilidade, o que mais a gente poderia propor com essa mesma situação problema? A gente poderia pedir agora para fazer outro processo inverso. Aqui os alunos tinham essas direções e agora eles têm que nos dar na próxima situaçãozinha. Olha só. Então a alternativa aqui, né, correta é a B. Qual que seria uma outra situação para trabalhar com essa mesma atividade? Indique outro caminho para Pedro chegar até seu skate. Então, para o aluno indicar outro caminho, ele tem várias possibilidades, né? Que ele pode subir, por exemplo, 3 casas e depois vir todo para a direita, ou ele pode descer, vir até o final e subir. Aí é uma coisa bem pessoal que os alunos que vão estar vendo qual o melhor caminho, né? Então, essa é uma atividade que essa segunda resposta é pessoal e os alunos que vão ter que estar criando, e aí eles vão ter que fazer aquele código que eles tinham antes. Se eles tinham na primeira opção ali, o código que eles iam só marcar, e agora eles vão elaborar esse código de acordo com o caminho percorrido que ele vai traçar para o Pedro chegar até o seu skate. O que a gente pode ver então com essa habilidade 12? Identificar e registrar a localização de algo ou de alguém segundo um ou mais pontos de referência. Ele requer que o aluno tenha conhecimento da importância dos referenciais para essas ações. O que seriam os referenciais nessa atividade que nós desenvolvemos? Justamente deslocamento para a direita, para cima, para baixo, para a esquerda. E assim, o que acontece? O desenvolvimento dessa habilidade também requer uma ampliação da linguagem por meio de termos e ícones que indiquem a localização, segundo um referencial, por exemplo, né? E também pode ser utilizado um croquis da sala de aula para indicar ali
onde que está um determinado aluno, em que posição ele está sentado. Por exemplo, ele está entre 2 ou mais colegas, está à direita, está à esquerda de outro colega, ou à frente ao quadro, do lado da porta. Essas são situações que a gente pode estar utilizando dentro da sala de aula para trabalhar essa habilidade, né? Uma vez que a identificação e a representação desses deslocamentos, eles vão propiciar outro tipo de compreensão, que se relaciona à direção e sentido, né? Que seria assim, ir adiante em linha reta, mudar de direção, virando à direita, virando à esquerda, caminhar na mesma direção, mas em sentido oposto ao deslocamento de alguém também, né? Então, essa habilidade, ela traz contextos bastante interessantes para o desenvolvimento dessa habilidade. Os alunos podem estar também utilizando aplicativos. Tem vários aplicativos de celulares, por exemplo, alguns jogos também, que eles têm que deslocar objetos. Então, esse deslocamento de objetos em trilhas e labirinto também auxilia no trabalho e no desenvolvimento dessa habilidade aqui, que a gente trouxe hoje. E também ela pode propiciar algumas vivências nas quais os alunos eles podem estar descrevendo trajetos ou realizar um percurso usando movimentos corporais ou também descrevendo verbalmente a localização de objetos, de uma pessoa, segundo alguns pontos de referenciais também de familiares, né, para eles. E então, nós temos aqui nessa habilidade que nós podemos observar duas explicitações importantes, uma que é a linguagem e outra que é a representação gráfica também, que você pode ver que na atividade que nós trabalhamos, querendo ou não, a figura, a imagem lá e o deslocamento do Pedro até o seu skate era uma representação gráfica, né? Então, isso também é uma forma de avaliar a compreensão que o aluno tem do espaço e das possibilidades de nele localizar os objetos, pessoas, que é observando o uso de termos tais como ao lado de, entre, antes de, após ou, à esquerda ou à direita, para cima ou para baixo, que foi o que nós colocamos aqui, né? Essas são marcas linguísticas que estão indicando a ampliação do conhecimento a respeito da localização, e elas devem ser incentivadas em situações relativas a essa habilidade. Embora nós sabemos que não é fácil diferenciar o significado de direção do significado de sentido, mas é importante iniciar esse trabalho já com eles pequenos lá no 2º ano, propondo atividades em que possa estar envolvendo essa distinção entre essas duas noções. E um outro ponto importante também é sugerir que os alunos representem deslocamentos ou localizações feitas por duas noções. Outro ponto feitas por meio de desenhos, desenhos ou esquemas feitos durante ou após as atividades de localização espacial. Essas podem estar auxiliando para que os alunos estejam ampliando a sua compreensão de espaço, por exemplo, né? Então, essa foi uma parte que eu trouxe para uma atividade, né? Com duas situações que a gente pode estar desenvolvendo essa habilidade 12. Espero estar colaborando com vocês no desenvolvimento dessa habilidade lá em sala de aula, citando alguns exemplos, e por hoje é só.